Nah, not this decrepit drunk. Okay, old man, do your worst. Ha, too slow. Minha irmã, é a terceira vez que eu mando tu calar a droga dessa boca. Se tu continuar desse jeito, eu vou só puxar o fio. Mas é que eu tô usando um negócio mais doido dentro aqui no fio. Hã? Não, tô brincando. Tu não tem nenhum senso de humor também, né? Não é a hora, eu tava combinando os horários com o Bruninho. Quem é esse filho da mãe? Gente, cheguei com as aguinhas. Pode deixar aqui na mesa? Pode deixar aí, Bruninho, a gente pega depois. De onde é que tu veio? Caraguatatuba. Sou formado em empreendedorismo. já vi que não vai dar certo. Tem que dar, e você se comporte. Você tá pagando esse cara? Claro que eu tô, né, Chase? Tive meu consentimento. Você não ia concordar, mas a gente precisa disso, tá? Gente, como é que eu vou chamar vocês dois? É Chase e Chase mesmo? Ai, assim não dá. Eu vou chamar tu de Blaze, pode ser? Olha, eu prefiro nem ser Ótimo. Eu vou dar nesse cara. Ele é gigante comparado a você. Então me chama de Davi. Yahara, kimi dake no kawaii koto, Chase da yo. C stands for capitalism, I stand for your money. I'm Chase as well. E eu sou o VTuber 2 em 1. Antes da gente ir pro tema principal, eu quero muito agradecer vocês primeiramente por todo o apoio que vocês estiveram dando pra gente desde o nosso primeiro vídeo, respondendo perguntas. A gente alcançou mais de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas viram as propagandas do nosso vídeo. Cara, se eu soubesse que ia irritar tanto, eu tinha botado mais. Quer dizer, que Deus abençoe vocês, obrigado. Sem mais enrolação, bora pro tema do vídeo. Chase, você consegue explicar em poucas palavras o que são agências de VTubers? Você quer uma resposta sincera ou uma resposta super falsa? De preferência uma que não interfira com a monetização do nosso canal ou que gere uma treta com o nosso nome no Twitter. Certamente não são como iscas que fazem audições de fachada pra gerar hype, que fisgam pessoas com muitos sonhos e pouca noção de contrato, que submetem elas a se colocar num padrão que limita sua liberdade criativa e individualidade, sem falar de práticas abusivas contra os próprios integrantes e funcionários. Tá, eu entendi, deixa comigo. Ser VTuber custa muito caro, principalmente se você quiser as coisas feitas do seu jeito, com a aparência das coisas que você quer. Ou seja, arte do modelo customizado, overlays, logos, emote. Isso tudo sai por um preço muito salgado. A gente tá falando de arte. Sem contar que ser streamer por si só já é uma coisa muito cara, porque ainda tem o computador, tem o microfone, tem um fone de ouvido, tem muita coisa que você precisa se preocupar. E coisas pra se preocupar você vai ter de sobra. Edição, marketing, ficar de olho no que tá engajando. É muita coisa pra uma pessoa só, mas acredita, tem gente que faz isso tudo sozinha. Ou então elas contratam algumas pessoas também pra cuidar de algumas coisas. E as agências entram pra que você não se preocupe com nada disso e foque apenas no seu trabalho, que é produzir conteúdo. É, tem umas vantagens e desvantagens dentro daí. Não é tudo mar de rosas também. E é por isso que o Chase foi até as ruas perguntar a opinião do pessoal. O que eles acham sobre agências VTuber? Que foi? Veja bem, eu ia perguntar, só que... Você não fez a pesquisa? Calma lá, alguma vez eu já te deixei na mão? No dia que eu pedi pra você pegar o bolo de aniversário do Xing, você comeu tudo no caminho. Eu me desculpei e comprei o pastel pra ele. E ele não gosta de pastel. Mas ele é todo fresco também. Ah, também teve o dia que você falou que ia fazer uma faxina rápida quando eu fui buscar a visita no aeroporto e você tava pelado, dançando em cima da mesa. Mas o teu amigo gostou. Enfim, qual é a desculpa da vez? Tá bom, mas não surta, eu mandei o Xingo. Você o quê? Ele tem a nossa idade, para de tratar ele que nem criança. Ele não é da cidade, não sabe como funciona. Não, mas também o menino é Chico Bento, é? Bruninha, liga pro Xingo, por favor. Qual é o número? Peraí, deixa eu ver aqui. Alô? Ele é chinês, velho? É ele mesmo. Xingu Hao? Sim, filho. Chegou em casa? Ok. Vou repassar a mensagem. Tá bom. Tchau, viu, querido? Ele não tinha entrado em contato porque estava muito ocupado editando o vídeo, mas ele acabou de enviar pra mim pelo WhatsApp. E eu vou colocar aqui pra passar pra você. Nossa, juro, Chase, eu nunca mais vou deixar você. Por favor, pelo amor de Deus. E ele insistiu pra mim também, tá bom? O moleque só queria ajudar. Pode rodar, Bruninho. E play. 采访人们对 VTuber 代理机构的看法是什么？ Tá, já. Hoje é Timo. Lê isso antes de começar a gravar. Se me não é dedurar, eu te possível. mato. Pela minha espontânea vontade, eu decidi fazer essa entrevista por conta própria. Você tá muito Eu encrencado, não fui você obrigado sabe, pelo né? Chase e nem fui ameaçado Deu após tudo ler certo algo no que não final, devia não no deu? quarto dele. Enfim, agora eu vou pra rua perguntar pras pessoas o que elas acham das agências VTubers. Rapaz, eu curto a ideia. Eu não tenho preguiça de trabalhar longa carga horária não, vice. Desde que enche a barriga do pai. É dos meus. Eu ainda não vejo a vantagem disso. Ah, mas é aquilo. A ideia de ter que interpretar um template já feito com modo e história é um pouco chato pra mim. Por isso eu tô começando em carreira solo. Mas é aquele ditado, né? Vamos fazer o quê? Eu tenho receio, porque eu sempre vejo dando merda em agência, então eu prefiro evitar logo. Eu também. Depois de tantos relatos, eu comecei a sentir receio em entrar em uma agência. Justamente por ter medo de ser maltratado, ser tratado como lixo. Se for pra ser tratado assim, então eu prefiro ser VTuber independente. Não faria como ajudei a criar uma. A Glow Stars é um sonho Ô, incrível propaganda aqui criado não. por Peraí, pessoas deixa eu ver. Gente, é de graça. Chase! Não acho que a proposta seja necessariamente a mesma, mas você não sente que tem uma vibe de network de YouTube de 2014?
Como assim? Tipo assim, a ideia é boa, proporcionar uma melhor estrutura pro VTuber e tal. Mas assim, como as networks, muitos acabam surgindo do hype, sem devido planejamento. E tanto a agência quanto os agenciados pagam um pato porque o projeto não se sustenta. Deixando claro que é a minha visão, ou seja, a visão de quem não tá nem 10% integrado à comunidade, tá ok? Acho que a agência de VTuber devia ser que nem as de modelo. Ter uma lista de talentos e chamar pra jobs específicos. Não ser algo que prende o VTuber à agência e deixa ele sem liberdade criativa. Acho que o formato Hololive não dá certo em quem não tem muito dinheiro e contatos pra investir no talento. Acaba não sendo atrativo, prende muito, muita obrigação e pouco retorno. Acaba que o pessoal pula fora assim que dá. Chase, eu acho que você não carregou a câmera toda, então só deu pra fazer isso. Bem, disso aí a gente pode tirar que uma das maiores preocupações das pessoas é manter o seu próprio personagem. E o pessoal tá confiando bem menos em agências ultimamente, por causa de eventos recentes. Cada caso é um caso. Confira bem em que tipo de empresa você tá entrando. Verifica se ela tem CNPJ, se ela tem um nome, se ela é verdadeira mesmo. Além de analisar que tipo de pessoa tá lá dentro e também qual é o público-alvo. É importante também. E aí, tá preparado pra falar sobre a nossa experiência? Senta que lá vem história. A nossa história começa lá em 2023. Depois que eu larguei a faculdade, porque eu realmente não tava aguentando, a depressão tinha me atacado muito nessa época, eu fiquei muito sem rumo e não sabia muito bem o que fazer. Eu até comecei um curso de concept art pra jogos, e tava me divertindo no começo, mas depois eu percebi que não era isso que eu queria fazer. Quando foi em maio ou abril, a Neobaca tinha anunciado novas audições, e eu fiquei bem feliz. Agora a gente já tinha feito, tá? As audições em 2022. Só que esse menino aí, ao invés de fazer o vídeo em 5 minutos, que era o tempo limite estabelecido, o menino fez em 5 minutos e 54. Porra, eu só notei isso 1 ano depois. Burro mesmo, é bom que você sabe. E aí que começou a nossa história. Na verdade não, a gente foi recusado também. Eu tava tão confiante que eu ia conseguir passar. É sério, eu não sei de onde é que tinha vindo tanta confiança. Mas desabou tudo. Eu fiquei muito mais deprimido do que eu já tava. Ei, um amigo nosso passou, não foi? Ah, foi sim! Só que... Olha, eu fiquei muito, muito feliz por ele. Mas sabe aquela dor do tipo... Por que outras pessoas conseguiram e eu não? Eu fiz alguma coisa de errado? Eu não sou bom o suficiente? Tipo, o cara mereceu. Ele não passou, assim, pro até o final, mas... Só de ser selecionado já é uma coisa. Mas eu não conseguia parar de pensar. Por que eu não consegui? E acho que esse é um dos piores erros. Não é o resultado de uma simples audição que vai definir o seu valor como artista ou como pessoa. Às vezes eles estão buscando por coisas específicas. Às vezes eles não conseguem enxergar todo o seu potencial em um vídeo de 5 minutos. E às vezes realmente temos pontos essenciais que precisamos melhorar. E admitir isso não é uma vergonha. Reconhecer seus erros e suas falhas é necessário para o seu crescimento. Mas eu tenho orgulho de você por ter tentado e mais orgulho ainda de ter continuado a tentar. Uau. Vindo de você, impressionante. Ah, te ferrar? Por que eu sou sempre maltratado? Mas não é fogo. Nunca mais se ouve de mim então. Quando eu quiser conselho, eu vou cobrar R$1.000 como eu faço com todo mundo. Vem cá. Não me toque não também não. Tô cheio de... Não quero coisa com você não. Bobalhão. Desgracento. O Olivas, o meu amigo e também moderador, ele sabia o quão triste eu tava com toda essa situação. E um dia ele achou no Twitter uma nova audição de uma outra empresa, que eu não conhecia muito bem. Olha, eu não era muito situado com VTuber, mas assim, quando eu fui ver o site deles e tal, eu não conhecia nenhum dos VTubers deles e os números eram bem pequenininhos. Eu só fiquei pensando, o que essa empresa tá fazendo por eles mesmo? Mas nas redes sociais eles mostravam grande carinho e orgulho pela empresa. E sempre estavam mostrando certificados sobre a empresa deles, né? A startup. Então se trata de uma empresa pequena, eu pensei. Talvez eu possa ajudar a dar uma alavancada. Além do mais, eu não tinha nada a perder. Então, por que não? Eu tinha 1 mês pra fazer meu vídeo de audição. Eu fiquei enrolando. E quando foi justamente na semana que eu ia gravar, eu fiquei rouco. Então, sabe o que foi que eu fiz? Enviamos a nossa audição da Neobaca pra eles. Pra vocês terem uma ideia, a nossa audição pra Neobaca foi uma apresentação de slides bem engraçadas e no meio das apresentações mostravam os VTubers da Neobaca. E o que a gente fez foi basicamente recortar a carinha dos VTubers deles e colocar em cima dos VTubers da Neobaca. Ou seja, ficou uma coisa porca, feia, mas muito engraçada. E toda vez que a gente falava o nome da Neobaca ou então o nome de algum VTuber da Neobaca, a gente trocava pra um AI dizendo o nome da empresa deles e o nome de algum VTuber deles. E só tinham 2 alternativas.
Ou eles iam achar engraçado e ousado ao ponto de me deixarem fazer parte da agência, ou me colocar numa blacklist definitiva. E conseguimos a primeira opção. Acharam tão engraçado que deixaram a gente entrar. Recebi um e-mail dizendo que eles queriam marcar uma entrevista comigo. Eu fiquei nervoso. Como é que você faz uma entrevista pra ser VTuber? Mas só foi uma troca de ideias. Eles só queriam saber quem era a gente, o que a gente fazia, essas coisas e tal. Eu fiquei um pouco nervoso porque todo mundo que foi selecionado, eu acredito, a maioria já tinha feito live stream, já tem experiência com aquilo, e eu era a única pessoa que nunca tinha feito live na vida. A única coisa que eu tinha era apenas um canal de covers. Mas foi nítido que ficaram bem impressionados com a flexibilidade da minha voz. E era uma coisa que realmente eles estavam bem interessados em usar. E o carisma, né, pai? Nem todo mundo que tem. Bem, depois de um tempo eu acabei entrando definitivamente na agência, assinei um contrato e entrei no servidor do Discord. E cara, o pessoal que tava dentro dali realmente sabia o que tava fazendo. Os editores, os músicos, todo mundo era incrível. E foi uma surpresa ver gente até bem conhecida lá A dentro. gente foi muito bem recebido. Foi incrível. Eu dormi muito bem esse dia. Mas é claro, nem tudo são flores. Mas o negócio é que a gente foi escalado pra ser parte da segunda geração de VTubers. Mas a primeira geração nem tinha sido lançada direito. Tinha gente que tava há anos ali pra debutar. Então por que tantas pessoas pra segunda geração? Bem, até onde eu entendi, a gente tinha entrado logo pra se situar e conversar com o pessoal e fazer amizades, sabe? Pra ter aquela dinâmica de grupo. Então relevamos e começamos a nossa jornada pra aprender a ser um VTuber. Eu não sabia nada sobre VTubing, OBS, fazer live e eu só tinha um sonho. E um sonho mesmo, nem um computador decente. Enquanto eu não comprava meu computador, eu comecei a fazer participações em algumas lives, como convidado. A gente sempre foi motivado a ter algum tipo de experiência e até mesmo começar a fazer lives só pra a gente conseguir um públicozinho, pra ter um hype na hora do debut. E depois de ter comprado meu computador e ter aprendido um monte de coisa com os VTubers lá de dentro, eu fiz a minha primeira live em dezembro de 2023. E curiosidade, o canal era totalmente dominado por ele. Eu não existia nesse canal. A ideia inicial era que Chase administrasse o canal em inglês e eu administrasse o canal em português. Só que ia ficar muito trabalhoso, então a gente decidiu fazer tudo junto. Ia ser uma coisa mais interessante. O tempo foi passando e nada da agência progredia. O maior problema da agência foi o gerenciamento. Ninguém sabia o que estava fazendo. E o pessoal esperando tava só perdendo tempo. E por conta de alguns eventos que não vale a pena estar citando aqui, eles decidiram cortar algumas pessoas. Não da melhor forma possível. Fomos um dos poucos que sobrou dentro daquele projeto. Porém, tinha uma coisa. Havia mais um VTuber na minha frente. E se ele não desse certo, nada de debut pra mim. Eu tava dependendo literalmente de uma pessoa. Agora imagina a pressão nas costas dela. Mas isso já não importa. A empresa colapsou bem antes disso acontecer. E acredita, a gente queria muito falar pra vocês como foi ser agenciado, como era receber as coisas, as oportunidades e tal. Mas a gente não recebeu nada. O que a gente conseguiu aproveitar foram as dicas de VTubers lá de dentro e alguns contatos. Mas fora isso, todo o crescimento desse canal não teve um dedo da agência. Reconheço que essa agência foi um trauma pra muita gente lá de dentro. É sério, tinha tudo pra dar certo. Muita gente incrível e talentosa trabalhando juntos. Mas nas mãos de uma má administração, foi todo um caos. Mas o lado bom mesmo foi conhecer VTubers e artistas incríveis que trabalhavam lá. Eu espero mesmo que se um dia você entrar em alguma agência, você tenha uma experiência incrível e esteja nas mãos de pessoas que sabem o que estão fazendo. Mas e aí, alguma dica pra passar nas audições? Entretenha os jurados e mostra o que você sabe fazer. Não fica só falando, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Só mostra. E além do mais, se você não consegue entreter os jurados, eles não vão confiar em você pra entreter o público deles. Então seja espontâneo, seja engraçado, seja você. Mas apesar de ser um conselho bom e bonitinho, ser você mesmo apenas não vai te ajudar a chegar muito longe. Você tem que aprender habilidades novas. Treina sua dicção, treina seu carisma, treina seu canto, seu desenho. Tem muitos VTubers que vão mandar audições, então se esforça pra ser diferente. Se esforça pra chamar atenção mesmo. O que você pode fazer pra chamar atenção? Tipo, caramba, minha audição foi uma apresentação de slides bem porca, mas foi engraçado. O que você pode fazer de diferente também pra se destacar? E outra, eu sei que isso é mais fácil falar do que fazer, mas não desiste. Se uma audição não deu certo, só tenta a próxima. E lembra, você não precisa necessariamente de uma agência pra ser um VTuber. Apenas saiba o que você tá fazendo. E tá tudo bem não saber no começo. Eu mesmo não sabia. Eu só vim me descobrir o que eu queria fazer de verdade há bem pouco tempo. E olha só, agência é coisa séria. Então, se você conseguir passar, lê o contrato bem direitinho. Lembra que isso aqui a gente tá tratando de trabalho. Mesmo que seja o seu sonho, você tem que pesar o que vai importar pra você.
E se não vai acabar sendo prejudicial pra você ou sua carreira. Meus amores, desculpa interromper vocês, mas assim, já deu muito tempo de vídeo, a gente vai ter muito trabalho pra fazer. Então, vamos adiantar aí, por favor? Deixa eu morder. Não. Tô achando esse blaze muito hostil. Se ele encosta em mim, a minha bolsa vai rodar. É o primeiro aviso. Vou terminar esse vídeo antes que o Chase leve o jogo de luta dele muito a sério. Vou rechear esse vídeo de propaganda. Deixa também nos comentários a sua opinião sobre agências. Você faria parte de uma? Se cada inscrito me desse R$1, cara, seria tanto. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye. After a while, Crocodile. Você não escapa. Sabe que tá encrencado por causa do Xingo. Mano, já tá em casa, velho. Isso não foi nada responsável. Agora deu. Jason. Filho da... Ai, foi brincadeira. Volta aqui! Você volta!